A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária do dia 11 de agosto de 2026. Ordem do dia. Quero cumprimentar as pessoas que estão já conosco aqui no plenário, cumprimentar a imprensa aqui presente, também os que serão homenageados hoje à noite. Sejam todos bem-vindos para esta sessão, vereadores e vereadoras também. Em primeira discussão de lei do Legislativo, número 022/2026, projeto que institui diretrizes para a integração das políticas públicas de saúde e mobilidade urbana voltadas à promoção do acesso de gestantes ao serviço de saúde no município de Farroupilha e da outras providências. Legislação, Justiça e Redação favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social contrário, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, um cumprimento especial para a Invernada Mirim do Rancho de Galdérios, patronagem, enfim, as famílias, professor Zilmar, enfim, sintam-se todos cumprimentados. E também um cumprimento especial ao Leandro Adamati, da TV Serra, e Rádio Mira. Presidente, eu gostaria que o projeto permanecesse em primeira discussão. Eu falei. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. O projeto permanece, então, em primeira discussão. Projeto de lei do Legislativo 023/2026, que proíbe a veiculação de publicidade de empresas de apostas de cota fixa, BETs, em bens e espaços públicos do município de Farroupilha e da outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação final favorável, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social contrário, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, então, o projeto de lei 23 sobre as BETs é um projeto importante. Conversando com alguns vereadores, enfim, eu aceitei uma sugestão que me foi dada, então essa semana eu vou encaminhar um substitutivo, então peço que permaneça em primeira discussão para fazer os ajustes textuais, para a gente conseguir a aprovação, porque é um problema social crônico a questão do vício nas BETs. Então, peço que fique na casa. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Está encerrado o espaço de discussão de projetos e passamos, então, ao espaço dos requerimentos. Requerimento 060/2026, manutenção da Rua Doutor Jaime Rosler. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarten. Mais uma vez, cumprimentar a todos, parabenizar a Invernada, que está aqui para receber os votos de congratulações, ou moção de aplauso, no caso, que é matéria similar. Bom, mas enfim, o requerimento 60 da minha autoria é um requerimento rotineiro, cobrando a Corsã para que faça bem feitas as coisas. É a pauta constante da nossa Câmara aqui, e as pessoas nos procuram. Então, recentemente, do bairro Planalto, mais específico na rua Dr. Jaime Rosler, nas proximidades ali da padaria Apreciata, foi feito um conserto de uma galeria e não foi consertado a via.
É uma via de paralelepípedo e a rua por si só tem um fluxo grande. Já apresentava uma série de problemas, né, que é defasagem, né, na questão da pedra, porém, quando é feita essas obras de manutenção de galeria, é aberto. Provavelmente foi trocado um tubo, foi feito um reparo na rede, só que a Corsã não fez o reparo na rua. E a rua ficou muito ruim para o tráfego de carros. E as pessoas, então, têm reclamado, e aí nós estamos aqui formalizando, através de um requerimento, para que a Corsã vai lá, a Corsã AEGEA, lembrando, vai lá e faça esse reparo de uma forma bem feita. Porque não é possível que vai lá para arrumar algo e estraga outro, e piora. E daria para a gente falar de inúmeras ruas que foi lá a Corsã e deixou um caos. Um exemplo, bairro Bela Vista, Rua Garibaldi, é intransitável. Depois que foi feita toda a ligação de esgoto, a rua foi um caos, foi cobrado via Ministério Público e a Corsã AEGEA não fez nada. É um reparo simples, mas um reparo importante, e as pessoas querem passar com segurança e com tranquilidade. Então, peço, senhor presidente, que seja colocado em votação, que seja aprovado, seja encaminhado para a Corsã AEGEA e que a Corsã AEGEA arrume e que vire hábito. Faz o trabalho uma vez bem feito, fazer 2 vezes e fazer meia boca não dá. Uma vez bem feito dá o melhor resultado e poupa trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento 060-2026, manutenção na rua Doutor Jaime Rosler. Concluída a votação, o requerimento está aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento 061-2026, convite à Cooperativa de Reciclagem Acariaçu. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, eu gostaria de fazer, então, apresentar esse requerimento, pedindo que os colegas aprovem para que o senhor Júlio, da Cooperativa de Reciclagem Acariaçu, possa vir até essa casa apresentar o trabalho que ele vem desenvolvendo em nosso município. A reciclagem, ela possui um papel fundamental na preservação do meio ambiente, na destinação adequada dos resíduos e também na geração de trabalho e renda para diversas famílias. Entendo que é importante que nós, enquanto representantes da comunidade, conheçamos de perto esse trabalho, os resultados alcançados e os desafios enfrentados e também as iniciativas que podem contribuir para melhorar cada vez mais a gestão dos resíduos sólidos em Farroupilha. E o seu Júnior, inclusive, ele comentou que ele tem algumas ideias muito práticas que poderiam ser colocadas em ação, né, que poderiam facilitar a vida tanto dos coletores, dos recicladores, como da população. Então, acho importante que a gente possa ouvir essas ideias para ver o que nós podemos aplicar. Por isso, peço aos colegas vereadores que aprovem esse requerimento para que possamos, então, oportunizar esse espaço de diálogo e valorização do trabalho realizado pela Cooperativa Acariaçu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco o requerimento 061-2026 em votação, convite à Cooperativa de Reciclagem Acariaçu. Concluída a votação, o requerimento está aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de providência 062-2026, poda de árvores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite ao pessoal do CTG Rancho. Parabéns já de antemão pelas conquistas. Sempre bom ver aí as invernadas levando o nome de Farroupilha para fora do nosso município, principalmente num evento tão importante como o Enarte. Então, parabéns a todos vocês. Senhor presidente, então aqui é um requerimento que eu faço em conjunto com os colegas Jorge Sense e o Clemente, né, onde a gente pede para que a RGE faça a poda,
porque tem galhos de árvores que já estão avançando sobre a rede elétrica. Então, são as ruas lá na rua Pedro Arose, no bairro América, que é um requerimento meu, na rua Navílio Gasperim, que é lá no bairro Santa Catarina, que é o requerimento do colega Jorge, e na Júlio de Castilhos, com a 14 de julho, que é a do Valandro, né? Então, peço que coloque em votação, presidente, e que seja aprovado aí para que a RGE faça essa poda aí das árvores. Obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento 062-2026, poda de árvores, de autoria dos vereadores Joel Correia, Jorge Sense e Clemente Valandro. O requerimento está aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço de requerimentos e passamos ao espaço de moções. Moção 028-2026, moção de aplauso ao Tenente-Coronel Giovanni Gomes. A palavra está com o vereador Joel Correia. Novamente, aqui a gente tem uma questão de agenda, né, comprometida com o comandante. Hoje ele é comandante do 12º Batalhão e ele fez uma cirurgia onde não pôde estar presente na data de hoje. Gostaria de ver com os nobres colegas, com o senhor também, presidente, se tem a possibilidade de a gente aprovar esta moção no dia de hoje, e aí depois eu marco uma reunião com ele, levo lá, quando possível, lá no 12º Batalhão de Polícia, no gabinete do coronel, e aí a gente entrega uma moção de aplauso, né, desta casa, pelo excelente trabalho prestado aí no nosso município pelo comandante, né, enquanto ele esteve à frente do 36º Batalhão de Polícia, colocando Farroupilha, inclusive, como a cidade mais segura aí do estado do Rio Grande do Sul. Então, acho relevante essa moção de aplauso e muito importante que chegue até ele, né, esse reconhecimento. Então, gostaria também, presidente, de colocar em votação na noite de hoje, se for possível, assim, sem a presença dele, e depois, posterior, aí a gente entrega lá na presença dele. Convido todos os colegas aí, quando for feito a agenda, quem quiser estar junto, para que vamos junto em Caxias e a gente entrega essa moção lá. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Joel Correia, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco então em votação a moção 028-2026, moção de aplauso ao Tenente-Coronel Giovanni Gomes, e aqui ratifico as palavras do vereador Joel Correia. A moção está aprovada por todos os senhores vereadores. Moção 031-2026, moção de aplauso ao CTG Rancho de Gaudérios. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o autor da moção, o vereador Cilo Monteiro. Na tribuna. Senhor presidente, caros colegas vereadores, representantes do CTG Rancho dos Gaudérios, familiares e comunidade que aqui nos acompanha. Então, hoje subo nessa tribuna para falar de uma conquista que merece o reconhecimento desta Casa Legislativa e, principalmente, a aplauso de toda a nossa comunidade. Apresento esta moção de aplauso ao CTG Rancho dos Gaudérios pela brilhante participação no Enarte Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, evento promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho, no Ginásio Poliesportivo Municipal Renan Carlos Agnolin, em Erechim. E quero começar destacando o número que demonstra a dimensão dessa conquista. Entre 30 participantes, o CTG Rancho dos Gaudérios conquistou o 3º lugar. Ficar entre os 3 melhores já é motivo de orgulho. Estamos falando de crianças e jovens que desde cedo estão aprendendo a tradição, que a tradição também se constrói com responsabilidade, respeito, trabalho em equipe e perseverança. Por isso, esta homenagem não é apenas para quem esteve no palco, ela é para todos que fazem parte do CTG, que fazem o CTG acontecer, né? Quero parabenizar cada um dos integrantes que participaram dessa conquista. Aqui vou citá-los: Alice Miranda, Alice Pereira, Anita Teles da Silva, Arthur Cabral França, Arthur Otávio Pereira, Arthur Pereira, Augusto de Farias Pinto, Bernardo Almeida, Bernardo Lanfredi, Bianca Mantovani Gralic, Davi Xavier dos Santos,
Derek Romildo Santos, Eduardo Aravanello de Menezes, Emanuele Pereira Pinheiro, Emily Vitória Gerardi, Eric De Biasi, Fernanda Guiar Dávila, Giovana Luiza Inocêncio, Glenda Inocêncio, Isabelle da Rosa, Isadora Luiza Inocêncio, Jorge Henrique César Santos, Júlia Gabriela Ferreira dos Santos, Leonel Colferai, Lívia dos Santos Zucoloto, Luísa Iscariote, Maria da Luísa Almeida, Natália Tasqueto e Valentina Colferai. Vocês são um motivo aí de orgulho para a sua família e para a nossa cidade. Também faço questão de reconhecer o trabalho da patronagem aí, na pessoa do patrão Zilmar Machado Bittencourt e do vice-patrão Alexandre De Stefani. Aos professores Rodrigo Tibica, Priscila Fonseca, ficam nossos agradecimentos pelo trabalho, pela paciência e pela dedicação aí na preparação desses jovens. Aos professores, aos coordenadores Renan Gralic, Daniel da Rosa, Maicon Froeling e Josiane de Almeida. Nosso reconhecimento pelo trabalho que muitas vezes acontece longe dos holofotes, mas que é de fundamental para que os resultados apareçam. E não podemos esquecer das famílias, porque quem participa do tradicionalismo sabe que ele existe uma grande estrutura por trás de cada apresentação. São pais, mães, avós, familiares que acompanham os ensaios, viagens, preparativo, roupas, horários e toda a rotina necessária para que esses jovens possam estar em uma competição deste nível. Por isso essa moção de aplauso também é para vocês, em que o mundo em que tantas vezes nossos jovens são atraídos por caminhos que não contribuem para a sua formação, iniciativas como esta mostram que podemos oferecer alternativas que educam, disciplinam e criam vínculos. O tradicionalismo ensina que ninguém dança sozinho, é preciso olhar para o companheiro, respeitar o espaço do outro, seguir o ritmo e entender que o resultado depende do grupo e que esta conquista seja apenas mais um capítulo de uma história que ainda terá muitos outros momentos de sucesso. Que possamos continuar valorizando aqueles que mantêm viva a nossa cultura e que fazem do tradicionalismo não apenas uma dança, mas uma verdadeira forma de preservar a nossa identidade e transmitir nossos valores para as próximas gerações. Em nome desta Casa Legislativa e da comunidade de Farroupilha, recebam o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Parabéns ao Rancho de Gaudérios, vocês são motivo de orgulho para a Farroupilha. Parabéns. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. Passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Quero parabenizar, então, o CTG, aqui em nome do Zildo, do Alexandre, da Denise, do meu amigo Tibica, da minha querida Valquíria e da nossa princesa aí, Anitta. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Até esses dias eu estava vendo uma questão aí que o Tibica vive viajando para cima e para baixo, né? Tá em Santa Catarina, São Paulo, Minas, daqui a pouco tá no Nordeste aí. E eu pedi para ele qual que era o segredo, né? E ele, cara, o segredo para ter essa disposição aí é mamão e aveia. Então, eu não sei se eu entreguei o teu segredo aqui, né, Tibica? Mas, assim, isso mostra o teu profissionalismo aí, a tua dedicação. Então, parabéns por conduzir essa gurizada aí. E que, de fato, a gente precisa, para manter a chama do nosso Rio Grande do Sul acesa, então, é necessário que tenhamos aí pessoas desse nível. Então, parabéns para toda a equipe, para a patronagem, para as famílias, né, para todos que compõem aí o CTG. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra à vereadora Fernanda Corrêa. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, a Damate, em nome da imprensa. E, primeiramente, eu quero parabenizar ao colega vereador Cilo pela moção e parabenizar o CTG, né, Rancho dos Gaudérios, dizer que, de uma forma pessoal, aqui, Tibica, em teu nome, eu fui por muitos anos bailarina de dança de salão e do professor André Ribeiro, que é o teu companheiro aí nessa andança, né? E quero dizer que eu sei, eu entendo o quanto é importante
essa atividade da dança, a disciplina que a dança nos traz. Ainda mais quando a gente vai para os palcos e a gente carrega conosco aquele objetivo de representar a nossa escola, a nossa cidade, e quando a gente chega na conquista, é um sentimento tão gratificante que só quem vive isso nos palcos consegue expressar. Então, parabéns a vocês, parabéns aos professores que se dedicam, aos alunos que se dedicam ao máximo para estar aí nos palcos e com o objetivo de sempre alcançar a vitória. E, então, muito mais que merecida essa moção de aplausos e que venham muitas conquistas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia, e passo a palavra à vereadora Glaci Silvestrin. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nesta noite, ao Adamate, com a TV Serra e Rádio Miriam, o meu boa noite. Quero parabenizar, em primeira mão, o meu colega Silo pela moção, e eu acredito que é mais do que merecido vocês receberem essa homenagem aqui desta casa, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, Zilmar, e a patronagem para a gente manter de pé uma instituição. Não é fácil a gente manter. Então, vocês receberem esses aplausos de hoje, desta Casa Legislativa, é muito mais do que merecido. Quero parabenizar a patronagem por toda a organização e por todo o empenho e dedicação junto ao CTG, parabenizar os professores, as famílias por apoiarem, estarem junto com seus filhos, aí incentivando, que é preciso também ter esse incentivo da família para que os nossos jovens se mantenham, né, lá no CTG, levando a tradição e levando o nome de Farroupilha por esse Rio Grande de fora. Mas, principalmente, eu quero parabenizar a Invernada, né, porque são vocês que dão o show lá, né, quando vão nas apresentações, levando o nome de Farroupilha e mostrando, né, o que vocês fazem lá no CTG, né, durante todo o trabalho que é feito junto com os professores e com a patronagem. Que vocês continuem assim, né, fazendo essas lindas apresentações e levando o nome de Farroupilha também, que para nós é um orgulho saber que Farroupilha se destaca por esse Rio Grande afora. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa e especialmente aí os integrantes do CTG Rancho de Gaudérios, cumprimentar aqui o Zilmar, cumprimentar o Tibica, os coordenadores, os participantes, as famílias aí. Um abraço para o meu amigo Delavi, também que está junto aí. E, como já foi aqui comentado pelos demais colegas vereadores, especialmente pelo proponente, pelo vereador Silo, essa importante caminhada aí do CTG Rancho de Gaudérios, que participou lá em Erechim, nesta alegria de conquistar o 3º lugar no Enarte, na categoria Mirim, é um reflexo importante da dedicação, né? Da dedicação e da coletividade de cada um, né? Porque ninguém faz sozinho lá, não adianta um brilhar, tem que ser a equipe que brilha, né? Tem que ser o grupo que brilha, tem que ser o CTG que brilha, tem que ser o patrão, tem que ser a patronagem, tem que ser as prendas, os peões, enfim, tem que estar integrado, né? Para daí ter um brilho, ter uma constelação ali de brilhos, né? E cada vez que Farroupilha conquista um título dentro da nossa cultura gaúcha, ela traz para cá muito mais do que esse título. Ela traz para cá essa chama que nós reverenciamos muito na Semana Farroupilha, mas que para essa Semana Farroupilha acontecer, tem os CTGs que organizam isso cotidianamente. Porque tem aquele gaúcho que cultiva as tradições, que usa a pilcha, né, a prenda, o peão, que usa a indumentária gaúcha, que frequenta o centro de tradições gaúchas, e tem o gaúcho tipo eu, né, que, embora não nasci no Rio Grande do Sul, me sinto gaúcho, participo e gosto, mas não tenho a dedicação. Mas, como vereador, eu tenho aqui essa obrigação
de incentivar e de parabenizar aqueles que participam. Como alguém falou aqui, que não é muito fácil, né, tu manter um CTG. Tem custo e não é barato para os pais manter os filhos lá. Tem custos porque quem paga isso? Não tem financiamento público, né? Deveria ter até incentivo maior enquanto a isso, né? Mas existe tudo que é prioridade, às vezes não dá que chega, né? Então, parabéns a todos que participaram. Estamos orgulhosos de vocês. Não desiste, continuem. Vai ter agora aqui o Gelson, que é o nosso coordenador da bancada do PSB, me falou que logo tem o Festimirim em Santa Maria. Como ele é professor de dança, né? Está incentivando e desde já desejo boa sorte se vocês participarem lá também. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Severini. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação especial a todos os componentes, toda a patronagem do CTG Rancho de Gaudérios. Parabéns, Cilo, pela proposta em si, embora seja uma singela homenagem. Eu só usei a palavra para fazer um relato. Quando o Cilo citava o nome das componentes e dos componentes em si, se percebia, né, aquele momento de perceber seu nome citado aqui, e alguns sorriam, outros ficavam meio tímidos, né? Então, só isso para mim já vale todo este movimento. Então, parabéns pela proposta, também a todos os componentes. A gente sabe que sem o apoio dos pais praticamente não seria possível, né, avançar nessas invernadas, dessas disputas, porque os custos são muito elevados, a gente tem um pouco de noção sobre isso, mas usei a palavra só para dizer parabéns a vocês que conquistaram e parabéns a todo o grupo em si que compõe o CTG Rancho de Gaudérios. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. E quero também lembrar aqui que no próximo mês nós teremos a sessão solene no Largo Carlos Fetter, de outorga a medalha Tibiriçá dos Santos, né, que é uma homenagem ao pai do Tibica que está aqui. Então nós já convidamos a todos aí para estar prestigiando aí. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, eu coloco em votação a moção 031/2026, moção de aplauso ao CTG Rancho de Gaudérios. Concluída a votação, a moção está aprovada por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço das moções e, nesse momento, quero convidar, então, o CTG para que possa fazer um registro de uma foto conosco, com todos os vereadores, os componentes, que venham até, então, a plataforma aqui para nós registrar esse momento. Já chegando pra sala, moçada. E tá formado. Simbora.
vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, tatu é meu, voltinha no meio, tatu é meu. Anda, roda, tatu é meu, voltinha no meio, tatu é teu. O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém, só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Anda, roda, tatu da nossa moça bonita da perna grossa. Anda, roda, tatu da vossa moça bonita da perna grossa. O tatu subiu a serra com fama de laçador. Bota laço, tira laço, bota peia nos amor. Anda, roda, tatu, não dança, sapateado, é bom da dança. Anda, roda, tatu, não dança, sapateado, é bom da dança. Eu vim pra contar a história que já morreu, passou muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, tatu é meu, voltinha no meio, tatu é teu. Anda, roda, tatu é meu, voltinha no meio, tatu é teu. Muito obrigado, belíssima apresentação do CTG, e quero agradecer também o patrão Zilmar, que está ali, muito bem conduzido o CTG, agradecer o Tibica, que no improviso aqui já organizou tudo, né? Pois é, na próxima tu traz o companheiro. Muito bem. Muito bem. Retomando então a sessão, passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar, com a palavra o líder de bancada. Com a palavra a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero cumprimentar todos os presentes, também todos que estão aqui do CTG Rancho de Gaudérios. Parabéns a vocês também. E, presidente, eu quero falar sobre um assunto que acho que já esperam que eu fale. Rose, Gabi, por favor, coloque as fotos no telão, por favor. Nós tivemos, na terça-feira eu falei aqui na casa sobre a Semana das Altas Habilidades, né? Que a prefeitura, então, não teria feito nada, ou iria fazer apenas uma palestra, enfim. E, na sexta-feira, para minha surpresa, o Instituto Federal, através do NAPNE, foi até a Rádio Miriam, divulgou toda a programação, e à noite iriam na Rádio Espaço. E aí a prefeitura apareceu lá na Rádio Espaço também, para divulgar, então, a única programação que eles tinham, que eles não entenderam que essa lei que a gente propôs aqui, foi aprovado por unanimidade, era uma semana, então eles fizeram um dia apenas de uma palestra, que teve, pode voltar, Rose ou Gabi, por favor, aquela ali da palestra de ontem? 9 pessoas. Teve 9 pessoas presentes. Dessas 9 pessoas, uma era eu, representando o Legislativo, que o vereador Davi, presidente desta casa, me autorizou a ir representando a Câmara. Uma delas era a secretária municipal Flávia. Outra era a Cirlei, que trabalha na educação. O outro era o Gustavo, que é o psicólogo da educação. Mais 3 professoras, uma mãe, e a Grace do NAPNE, e a Flávia também, minha assessora. Então, assim, gente, quando a gente fala aqui, não é porque a Fran quer criticar, não é porque a Fran está aqui gritando aos 4 ventos. A gente avisou, a frente parlamentar, inclusive, se propôs a ajudar, a fazer com que essa semana acontecesse. E, na verdade, ficou para o NAPNE, presidente, fazer. Ficou para o Instituto Federal, porque a prefeitura não deu bola. E olha só, ontem a palestra que teve foi riquíssima. Foi uma pena que não teve público.
porque o psicólogo Rafael, que ali estava, é um especialista. Ele atende muitos adolescentes, muitas crianças que têm altas habilidades e superdotação. Ele não faz diagnóstico, ele não faz identificação, mas ele orienta as famílias, ele atende essas pessoas. E eu quero deixar essa minha fala aqui para dizer que eu lamento. E no meu próximo espaço eu vou usar novamente, porque eu vou continuar essa fala. Obrigada. Muito obrigado, vereador Afro Bonassi. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, nós temos notado que cada vez mais há descarte volumosos, podemos dizer assim, de lixos em terrenos baldios, em espaços públicos, inclusive áreas públicas, né? Tem uma lei, que é a Lei 4.013, de 23 de abril de 2014, que dispõe sobre a aplicação de multa à pessoa que for flagrada jogando lixo nos logradouros públicos, fora dos equipamentos destinados para este fim. Este foi um projeto de lei da vereadora Glória, à época, e eu estive analisando agora com a minha assessoria de bancada aqui, e nós devemos estar conversando um pouquinho com alguns vereadores que tiverem interesse, para nós aproveitar esta lei e modificar ela um pouco, porque aqui trata-se para quem descartar lixo na rua, por exemplo, né, que não descartar no container ou nas lixeiras próprias para isso, e as multas são praticamente irrisórias, que fala de R$50 e até R$300 e tal. A nossa ideia é fazer com que a gente possa modificar essa lei para que ela não seja somente punitiva para quem descarta em espaço público, em logradouros públicos, por exemplo. Em qualquer área que for descartado de forma irregular. Até estava trocando uma ideia com o vereador Jorge Sense, e tem que ser multa pesada. Isso aqui tem que ser multa de R$50 mil para quem descartar lixo em terrenos baldio, em espaços públicos, em beiras de riacho, em beiras de rodovia, em beiras de vias férreas, né? Porque não dá mais para admitir. A hora que essa pessoa sentir no bolso, ela vai mudar de ideia. Porque quem descarta lixo com caminhão, com caminhonete, não é pobre, né? Pobre joga ali no cantinho, né? Quem sai com um caminhão de lixo para descartar é quem tem condições. Então, se não consegue aprender pela educação, vai aprender pelo bolso, vai aprender pelo lado financeiro. Então, eu creio que é importante a gente fazer isso, porém com uma ressalva. Às vezes, é jogado, descartado num terreno baldio, e o proprietário do terreno é multado, né? Quando que ele não tem nada a ver com isso, né? Alguém passou e jogou lá. Então, a gente também tem que fazer essa diferenciação. Então, minha ideia é, agora, nos próximos dias, aprofundar essa questão e depois conversar com alguns colegas aí para a gente apresentar essa alteração com relação a isso. Sei que o vereador Darlan também tem um esforço nesse sentido. De repente, a gente comungar algumas ideias juntos e apresentar. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Eu quero me somar à fala do colega vereador Roque Cervenini, que realmente o descarte de lixo nos terrenos baldios é grande. Mas eu, como moradora do interior, também a gente muitas vezes vê sacolas e sacos de lixo jogados na beira dos asfaltos, indo para o interior. Não se conseguiu ainda flagrar quem que joga esse lixo. Mas eu penso que, se for flagrado e tiver uma multa pesada, as pessoas vão pensar duas vezes antes de jogar o lixo em qualquer lugar. Hoje existem os containers, existem como reciclar. Tem muitos resíduos que eles são reaproveitáveis, né? E as pessoas vêm e jogam em qualquer lugar, achando que depois o outro vai ter que resolver o problema que muitas vezes as pessoas causam, e acham que o poder público, ou a Ecofar, ou o vizinho, ou qualquer pessoa tem que resolver esse problema. Eu acredito que, se tiver realmente uma multa pesada, infelizmente vai ter que doer no bolso, para as pessoas terem consciência do quanto é importante a gente cuidar do meio ambiente também. Porque a gente está vendo quantas coisas ruins estão acontecendo no país, fora do país, né? E a natureza responde
duro para nós depois, né? Então, se a gente não pensar em quanto é tempo de cuidar do nosso meio ambiente e cuidar da natureza, a natureza vai dar resposta, e da pior maneira possível. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. E a palavra está à disposição do líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. É que a vereadora falou no espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal. Espaço para os vereadores falarem de suas ações, do seu gabinete ou de assunto de interesse coletivo pelo tempo de até 2 minutos. E vou permitir que o vereador Darlan, então, fale por primeiro nesse espaço. Senhor presidente, eu quero somar a fala do vereador Roque em relação ao projeto do descarte de lixo. Até nós protocolamos um mês atrás aí um projeto que prevê então a multa colaborativa, né, fiscalização colaborativa. O que é isso? Hoje o poder público ele não tem olhos para tudo. Infelizmente, eu gostaria que tivesse, mas não tem. Então, a ideia é que a população em si, quando perceber um descarte irregular, possa, então, tirar foto, filmar, enfim, e fazer as denúncias nos canais oficiais da Prefeitura. E conseguindo, então, localizar esses infratores aí, aplicar a multa, que eu concordo contigo, Roque, tem que ser multas pesadas para que essas pessoas não voltem a cometer a mesma infração. E que parte dessa multa, então, seja revertida para quem fez essas denúncias, né? Até conversando agora com o presidente Pastor Davi aqui, eu acredito que nos próximos dias aí teremos boas notícias aí em relação aos 2 projetos e que a gente possa divulgar esse trabalho aí para a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Presidente, iria comentar, no dia de hoje eu recebi algumas ligações referente a algumas explosões que aconteceram lá para baixo do bairro Cinquentenário, próximo ao Balneário Santa Rita, que algumas pessoas acabaram ligando para a rádio, algumas pessoas entraram em contato comigo, e eu ouvi também a manifestação do secretário, né, comentando que não houve, por parte da Prefeitura, nenhuma explosão essas últimas 2 semanas, mas, ao mesmo tempo, um morador lá me confirmou que houve explosões, né, por parte da Prefeitura. Então, estarei amanhã, no dia de amanhã, também conversando com algumas pessoas lá e tentando falar com o secretário também, porque na fala onde que ele comenta que a Prefeitura mudou agora a forma de detonação. Eles estão usando alguns artefatos menos danosos, né? Mas o que a gente está percebendo é que parece que, se realmente for da Prefeitura, é algo que está agredindo mais, né, a redondeza lá, né, esses estrondos. Então, amanhã a gente vai estar conversando com o governo e juntamente com algumas pessoas também daquela localidade para ver o que a gente consegue fazer para ajudar os moradores. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Então, vou continuar nesse meu tempo aqui falando sobre o assunto que eu estava falando, até porque, assim, no sábado, na nossa frente parlamentar das pessoas com deficiência e altas habilidades de superdotação, eu enviei uma mensagem ali falando, né, que a Prefeitura não tinha divulgado em lugar nenhum, não tinha no site, não tinha no Instagram, não tinha absolutamente em lugar nenhum as informações da palestra, né, das atividades, que também a secretária falou na rádio que ia ter atividades nas escolas, mas também não foi divulgado quais atividades serão essas, né? Eu acho que é um pouco só para encher linguiça. E a gente foi procurar e não achou. E aí eu coloquei isso na frente parlamentar. E impressionante que, assim, ó, eu escrevi ali 10h30, mais ou menos 10h20, quando foi 2h47 apareceu nos grupos, brotou nos grupos das escolas, apareceu no site da Prefeitura, e aqui eu quero agradecer, porque eu sei que tem vereadores da situação do governo, e com certeza foram eles que mandaram, e só por isso aconteceu, só porque tem vocês ali, porque senão nem assim não teria acontecido. E tinha lá uma mãe, tinha lá 2, 3 pessoas da comunidade, essas pessoas com certeza nem estariam lá. Então, se isso tivesse sido divulgado, com certeza mais pessoas estariam lá para tirar as dúvidas, para compreender melhor, porque tem muitas famílias com dúvidas, querendo aprender, querendo saber o que é a neurodivergência, querendo saber o porquê que o filho é diferente das outras crianças, dos outros adolescentes, o porquê ele se comporta daquela maneira, o porquê o cérebro dele é um cérebro que funciona de uma forma diferente.
Porque é isso que é altas habilidades e superdotação. É um cérebro que está tem muito estímulo, é hiperestimulado. Então, ele precisa de coisas novas, ele precisa de mais estímulos, mas dentro daquilo que ele é bom. Não é bom em tudo. E aqui, né, também tirando esse mito de que uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação é boa em tudo, não é. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação, eu quero dizer que eu lamento muito e que eu espero que ano que vem a Prefeitura entenda que esse assunto é importante e que muitas pessoas da comunidade gostariam de participar e entender melhor sobre o assunto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Fran. Passo a palavra ao vereador Roque Cerveni. Nessa mesma linha aí da questão ambiental, vereador Darlan, na situação da fiscalização colaborativa, eu pedi para a nossa assessoria fazer um estudo jurídico também, com a nossa procuradora e também com o IGAM, para ver da viabilidade de nós fazermos um cadastro de todas as câmeras particulares de residência existente no nosso município. Você imagina se a prefeitura tiver uma relação de todas as câmeras que existem no nosso município, certo? Não quer dizer que ela vai acessar conteúdo, mas ela vai procurar lá o vereador Jorge. Tu tem câmera na tua casa? Tenho 3. A doutora Eleonora, eu tenho 5. E aí vai, eu garanto que vários de vocês têm câmeras nas residências de vocês. Então, se tiver um problema que aconteceu lá na rua 14 de julho, esquina Carrústico Gobato, vai saber que lá tem câmeras. Então, você vai poder pegar nas redondezas imagens para a questão da segurança, para a questão dos descartes de lixo, né? Para a questão de qualquer outro abuso que pode estar acontecendo. Então, você tem um banco de dados, de informações da cidade, isso permite facilitar a vida quando você precisa de alguma coisa. Esses dias deu um probleminha no acidente ali, e chegou no meu escritório uma pessoa para mim fazer a defesa dele, enfim, e ele me disse, olha, consegui isso aqui com o trânsito, e tem todo o roteiro do automóvel, desde a batida até quando ele entrou na garagem. Isso das câmeras públicas. Mas imagina se a gente tiver toda uma relação de câmeras que existem na cidade. Como disse, a prefeitura não vai poder invadir o conteúdo da câmera, não é isso. Mas é ter os dados de quem tem câmera. Bom, depois, com essas informações, ela pode pedir para a Polícia Civil, pode pedir para a Brigada Militar, ou para a própria Guarda Municipal, a cedência das imagens. E aí você tem as informações que você precisa para tomar as decisões importantes, visando segurança e a própria fiscalização do dia a dia. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, cumprimentar mais uma vez a todos, parabenizar pelo 3º lugar que o CTG Rancho de Galdérios, a Invernada e Mirim conquistou. A gente sabe que não é fácil, mas com muito esforço, dedicação, e é o que eu sempre digo, precisa apoio do poder público. Precisa. Tem que ter programas municipais. A última vez que teve um montante forte no Fundo da Cultura foi quando nós fizemos, há uns 3, 4 anos atrás, uma emenda. Mas precisa, por toda a identidade que a nossa cidade tem com a cultura gaúcha. Bom, senhor presidente, colegas vereadores, enfim, eu quero comunicar que no dia de hoje eu fiz a minha filiação partidária ao PDT, então a partir de semana que vem oficialmente ocupo as falas, os espaços regimentais junto ao Partido Democrático Trabalhista. Quero agradecer, enfim, a todas as pessoas do PDT, em especial a Fran, o Amarante, que me abriram as portas, que me acolheram, enfim. E também quero agradecer a todas as pessoas do PSB nesse tempo que eu estive filiado ao partido. Foram 13 anos de muito aprendizado, agradeço tudo. Então, às vezes é importante novos ares, novas mudanças, mas o Juliano troca de sigla, mas as atitudes, o comportamento e a ideologia do Juliano não muda. E, por fim, quero também aqui me somar a uma manchete da imprensa, onde que a Associação de Moradores do bairro Medianeira tem cobrado a prefeitura sobre o abandono onde que tinha uma creche. Por mais que o território, o espaço seja cercado, é importante, é um grande equipamento público e precisa ser utilizado. Se não tem ideia de se voltar mais com a creche, que eu acho que era o fundamental, o necessário,
que se crie, então, eu vou fazer uma indicação formal, que se crie uma espécie de um contraturno, uma espécie de lazer, ou até mesmo se use com outras atividades para a comunidade, porque o tempo passa. Só para concluir, senhor presidente, as manutenções não são feitas, o imóvel vai se deteriorando e depois, quando for para ser utilizado, o custo para reformar ele acaba piorando. Então, fica aqui a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Jorge Sensi. Boa noite a todos novamente. Apenas, não é um contraponto, mas eu concordo, vereador. O pessoal da Associação de Moradores se posicionou e questionou, sim, aonde no bairro Medianeira havia uma creche, a creche Pequeno Príncipe. A administração municipal, por solicitação também deste vereador, está trabalhando ou vai trabalhar com a mudança do posto de saúde do bairro Medianeira, onde ele está, que está muito abarrotado, ele é pequeno, tentar mudar para aonde hoje era a creche. Então, só estamos trabalhando com essa finalidade, né? E concordo, sim, que os equipamentos públicos devem ser conservados. Isso é fato, né? Tendo em vista que quanto mais fechado ou com mais mato, vai automaticamente deteriorando um patrimônio público. Só quis fazer esse relato porque é um trabalho que nós estamos fazendo. Já estou também tentando buscar uma verba parlamentar, porque vai precisar de recursos públicos, para que nós façamos, então, essa alteração. É uma garantia? É uma promessa? Não, não é nada disso. Mas temos essa ideia, temos essa linha de atuação e, se nós conseguirmos obter êxito, será um avanço para toda a população do entorno do bairro Medianeira, que é composto pelo bairro Santa Catarina, São Roque, Cruzeiro, Centenário, e também ali atende o pessoal do Ipanema. Então, estamos trabalhando com essa finalidade. Tomara que a gente tenha êxito em si. E não é um contraponto, é só uma informação. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite, aqui na Câmara de Vereadores, o CTG, os representantes, autoridades, também as pessoas que estiveram conosco através do nosso canal do YouTube, a imprensa aqui presente, servidores, vereadores, vereadoras, e nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Faz um vereador? É o representante do povo, eleito para cuidar dos interesses da cidade. Suas principais funções são propor melhorias, fiscalizar o governo, criar leis e mediar conflitos. Nas sessões da Câmara, o vereador debate, apresenta ideias e vota projetos. Tudo isso para melhorar a vida da população. Câmara de Farroupilha. Sessões todas segundas e terças-feiras a partir das 18 horas.